Eu queria lembrar nessa Páscoa que existe em nós também, aqui enquanto corpo, enquanto igreja, uma autoridade em toda a região celestial, em Cristo Jesus. O Jesus lido no comecinho, ele agora é aquele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina. E nós, enquanto corpo, lá em Colossenses fala isso. Lá em Hebreus 1 fala isso. Leiam porque está na Bíblia. Nós, enquanto corpo, temos autoridade sobre as circunstâncias e situações que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui ele fala, em Efésios 3, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. De novo ele fala mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concebida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais em minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Mistério, de novo, e agora ele fala que através da igreja é manifesta no mundo a multiforme sabedoria de Deus. A gente pode até conhecer, a gente pode até pregar, mas para a gente viver em efetividade, ele quando escreve para os Tessalônicos, que é uma carta bem antes dessas duas, um pouco antes dessas duas, ele começa elogiando aquela igreja como o seguinte: dou glória a Deus pelo amor abnegado de vocês, pela firme esperança e pela fé operante. Amor abnegado, firme esperança e fé operante. Amor abnegado requer o oposto do que foi trazido aqui na ceia. O meu umbigo importa menos do que qualquer um de vocês. O que eu sei importa menos do que o que qualquer um de vocês quer falar. É óbvio que a gente não pode usar disso também para ficar constrangendo os outros, né? O irmão é mais passivozinho, eu vou ali, falo com ele tudo que eu quero falar, como se eu estivesse corrigindo. Não é assim não. Mas é se sujeitar a quem está ao seu lado. Em amor, em respeito, em integralidade, em honestidade. Confiando no que Deus quer fazer através daquelas situações. Isso é que é um amor abnegado. Tiago, quando ele fala na carta dele, a verdadeira religião, ele dá como exemplo assim, se a gente lê a palavra e não tem ela no nosso coração, na nossa vida, a gente é como um homem que se olha no espelho, depois sai de perto do espelho e esquece como é a própria face. Naquela época não tinha iPhone para a gente colocar a nossa cara na tela. Naquela época não tinha muito espelho para eles ficarem se olhando. Eu imagino que as pessoas de fato esqueciam como eram. Então, se a gente pega a Bíblia e na hora de conviver com os irmãos esquece daquilo, ela não vai ter efeito na nossa vida. Se nós não nos sujeitarmos aonde nós estamos enquanto corpo, às autoridades da comunidade, aos irmãos que Deus colocou aqui, como é que vai ser se um marido e uma mulher não olharem para dentro da própria casa deles, um para o outro? Como é que vai funcionar? A família vai sair de uma posição de bunker, não vai? A partir do momento que a gente está em um corpo
uma casinha, que aqui no nosso caso é a comunidade cristã na Zona Sul, a gente precisa perceber. É óbvio, pode questionar. Acho que nenhum dos presbíteros aqui bateria a porta na cara de ninguém para questionar nada. Mas nós precisamos perceber aonde nós estamos. Qual que é o objetivo daqui? Todo domingo de manhã nós vamos lá adorar, porque as igrejas casas se reúnem ao longo da semana. Se você crê nisso, investe nisso. Gasta tempo com isso. Investe nos irmãos que estão aqui. Aqueles que mais te aborrecem, investe mais nele, porque é ele que mais vai cuidar de você. Mais vai cuidar de você é ele. Porque assim o nosso amor ele vai se transformando num amor abnegado. Muitas vezes a gente olha para tanto órfão de fora e esquece um monte de órfão que tem dentro da própria comunidade. Dentro da própria igreja casa, às vezes dentro da própria casa. Né? Porque tem muito filho, órfão de pai e mãe. E a gente está lá dando tudo para a família que está criando e esquece o pai e a mãe na outra casa lá, porque eles têm que ter a vida deles, agora que eu tenho a minha. É muito fácil a gente colocar uma coisa do mundo no lugar da sujeição em amor, e ela é essencial. A firme esperança é crer de fato e de verdade. Eu vivo, porque Jesus vai voltar para reinar. Não existe coincidência no mundo. Eu não estou aqui hoje porque eu quis, porque o Cezinha quis. Não. Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui. A nossa fé, a nossa certeza tem que ser essa. Não tem circunstância, não tem situação da nossa vida que ela seja um mero acaso. Eu não te encontrei por acaso, eu não te vi por acaso, eu não estou aqui na comunidade por acaso. Eu não estava andando e vi uma portinha aberta e resolvi entrar. Não existe isso. A Paty não tem os 2 filhos dela por acaso. Não foi um sorteio. A história de todo mundo ali daquela família maravilhosa está escrita desde antes da fundação do mundo. Mas ela não é um fim em si mesma. É para que cada um deles se apresente aprovado diante de Deus. Quando essa esperança se torna firme na nossa vida, a fé fica operante. A fé dá frutos. E quem me conhece sabe que eu sou bem intensa e eu quero frutos na hora. Eu quero frutos na hora. Esses dias Deus me falou, você quer frutos, mas você não ora. Eu falei, mais? Você quer que eu ore mais? Foi quando eu comecei a compreender que os frutos do reino são ocupar o nosso lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se alguma pessoa chegar aqui e eu falar, levanta aí, vamos em casa que eu vou te curar. Provavelmente domingo que vem vai ter mais gente me ligando, semana que vem vai aumentar aquela coisa toda. Isso é unção, isso é fácil. Mas para minha fé ser operante, eu tenho que pegar uma pessoa que não vai com a minha cara, eu não vou com a cara dela, e ficar orando por aquela pessoa insistentemente, para que eu veja aquilo se mover. Óbvio, faz parte do processo de uma fé operante também milagres no meio do caminho. Óbvio, nós vamos ver. E estou orando para que a gente veja isso aqui na comunidade rápido. Mas a gente precisa da nossa fé operando em nós mesmos, moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter. Porque senão nós vamos ser daqueles que chegam lá, Senhor, eu expeli demônios, curei pessoas no seu nome, eu vou lá, não te conheço. Não te conheço. Porque aonde era para você estar, lá, ó, com seu irmão, você estava lá em outro lugar, curando 100 pessoas. As 100 pessoas eu poderia curar da forma que eu quisesse, mas você quis fazer pela sua força. Então, a fé operante, a gente precisa ver resultados. Não são resultados extremamente milagrosos no nosso meio, mas ela tem que vir acompanhada dessa firme esperança da salvação. Ela tem que vir acompanhada da firme esperança no que nós vamos ser. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós vamos receber a proporcionalidade do amor que nós demos aqui. Então, se eu estava ocupado demais, preocupado demais,
fazendo o ministério fluir, se eu estava preocupado demais, achando que a vida girava em torno do meu próprio umbigo, como eu vou receber amor, sendo que Jesus, como a Rebeca falou, deu tudo que ele tinha para Deus. Ele deu a deidade dele. Antes de Deus criar todas as coisas, ele falou, eu vou morrer por eles, sabendo que eles vão me condenar, eles não vão me escolher. Eu vou me fazer maldição no lugar deles. Eu vou trocar. Vou levar sobre mim. E ele fez isso. Nós estamos aqui para colher os frutos disso. E lá no Evangelho de Mateus, entre 20 e 24, tem duas parábolas que são bem interessantes. A primeira delas é um dono de uma vinha que ele vai saindo. Pega o Rafa para trabalhar 7 horas da manhã, pega o Danilo 9, pega a Paty, a família dela inteira no final da tarde, mas paga todo mundo o mesmo salário. Todo mundo ali é pago com o mesmo salário. Jesus morreu por todos nós. Alguns de nós aqui aparentemente trabalham mais, se dedicam mais à obra que outros, mas quem que aqui ousa falar que é mais santo que o próximo? Que é melhor que o próximo? Não tem jeito, não tem como. Porque ele é bom, nós não somos. Quando ele vai repreender lá, ele fala, eu sou bom. Você está questionando eu ser bom? Se eu quero usar em maior proporção uma pessoa que é neófita na fé do que você que está aí há 30 anos, você vai me questionar? Você vai perder seu tempo me questionando? Tentando entender o porquê que fulano chegou mais rápido, porque não funciona assim não. Às vezes os seus galardões já estão lá em cima e você está preocupado com quem nem tem nenhum ainda. Porque nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo através de nós. Nós precisamos crer que Ele está fazendo através de nós. Nós precisamos ser sal e luz por onde a gente passar. E a segunda que eu queria falar é a que ele vai dando os talentos. Ele dá 5 talentos para uma pessoa, a pessoa volta com 10. Ele dá 2, a pessoa volta com 4. Ele dá 1, a pessoa esconde. Você já viram lá em Pignem muito disso. As mães não botam os meninos na roldoma. Menino de 10 anos de idade, numa cidade que é só uma rua, a mãe vai buscar levar na escola. Eles falam, os meninos dão mais bagunça dentro da sala de aula. A gente esconde o que a gente tem, com medo de alguém passar e pegar. A gente não reparte. A gente não... Eu tenho aquele emprego, é tudo que eu tenho, eu não vou sair dele. E o Espírito Santo te mandando, sai, eu não vou, é tudo que eu tenho. Às vezes, se você saísse, você ia ter um infinitamente melhor. Isso é uma comparação para a gente espiritualmente. Se a gente olha para si mesmo, buscando o que precisa ser entregue, sempre vai ter em nós algo que possa frutificar mais. Seja dos dons mesmo, se você sabe, ainda que você saiba o básico e tem alguém ali na rua chorando, vá lá e pregue Jesus para aquela pessoa, dá um abraço. Se você está segurando alguma coisa dentro da sua casa com a sua mão, para que não estoure, deixe estourar. Porque se é isso que Deus quer, aquilo vai trazer um fruto bom. Então, o reino, ele não é algo que nós estamos ansiando. Nós estamos ansiando a integralidade dele. Mas nós temos todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Satanás lá atrás, quando Adão e Eva caíram, ele achou que ele tinha dado um checkmate no homem. Não tem jeito mais, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acabou. Deus falou que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer, eles morreram. Ele, qualquer um dos anjos, sejam os que caíram com ele, ou os que estavam lá, não sabiam que em tempo oportuno ele, Deus, se faria um homem no nosso lugar.
Porque no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz do homem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É esse mistério que foi revelado integralmente através da morte e ressurreição de Jesus. E ele não fez isso sozinho. Ele nos colocou. Ide, prega o evangelho a toda criatura, seja uma grande comissão, seja um povo que manifesta a integralidade desse mistério, a integralidade desse amor, a integralidade desse poder. Seja um sal e luz no mundo. Seja uma candeia colocada para iluminar aonde vocês estiverem. Ele compartilhou conosco a ceia, momento ali em que ele disse: eu não mais farei isso. Ele nos aguarda, ele nos espera, mas ele já nos deu toda a autoridade. Nós podemos chegar, inclusive, no trono de Deus. Mas para isso a gente precisa, primeiro, ter um amor abnegado, uma firme esperança. E a firme esperança não quer dizer não vacilar hora nenhuma, gente. Pedro vacilou olhando para Jesus. Mas Jesus falou com ele: sou eu, me dá a mão. A palavra de Deus, ela discerne a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração é agradar a Deus, verdadeiramente agradar a Deus, Jesus está pronto. Mas a gente não pode colocar circunstâncias da nossa vida. Eu agrado a Deus, mas esse ponto aqui eu não vou mexer não, porque, não. Já estou tão estável nesse ponto aqui, eu não vou mexer nisso não. Para que eu vou ter que conversar com aquele irmão ali, que a minha vida já está ótima dele também? Porque está lá no Pai Nosso, que o Rafa cantou aqui. Nós recebemos o perdão quando a gente perdoa. Nós já temos o molde, o modelo. O Senhor Jesus, ele já é esse molde. Em Apocalipse fala que ele tem as igrejas na mão dele. E a palavra na boca dele sai uma espada de 2 gumes que separa alma e espírito, juntas e medulas, e discerne a intenção do nosso coração. Os olhos dele são como chamas de fogo que queima o que precisa ser purificado em nós. Então eu queria que nós olhássemos para a Páscoa como essa libertação. Nós somos libertos desse mundo. Nós não precisamos, lá no primeiro texto que eu li, fala que nós não, o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Mas as coisas espirituais nós só vamos discernir em espírito. E nós precisamos compreender qual é a altura, a largura e a profundidade de Deus. E está muito no que é essa igreja. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou dessa igreja. Está muito no que a gente tem buscado aqui. Adorar a Deus em unidade. Adorar a Deus em simplicidade. Adorar a Deus em integralidade. Temos os nossos defeitos vários, graças a Deus. Porque senão não podia olhar que tinha alguma coisa errada. Mas eu acredito que é uma direção muito reta e muito clara, como Deus sempre foi reto e muito claro. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando Jesus foi questionado, ele falou que esse é o mandamento. E ele nos deu um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De forma integral, intencional e inquestionável, inclusive, né? Porque se sujeitar à morte de cruz, se alguém falar que ele não amou, tá maluco. Então, coincidentemente, hoje nós temos aqui a Páscoa judaica, e também o Brasil comemora. Teve Sexta-feira da Paixão, hoje é a Páscoa. Eu queria que nós, em unidade, buscássemos o nosso lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus em prol do nosso país. Em prol da nossa nação, em prol também do mundo, mas principalmente uns para com os outros,
nosso bairro, que é a nossa autoridade, nossa função, nossa cidade, para que a gente seja a diferença. E eu queria terminar lendo uma oração do próprio Paulo aqui também. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A unidade tem poder, a igreja de Atos é prova disso. A gente em unidade pode mudar, transformar o mundo ao nosso redor. A unidade começa de 2 mesmo, de 3, de 4, uma família convidando outra, uma família chamando uma pessoa. A gente precisa crescer nisso. A gente precisa ser integral uns para com os outros. A gente precisa aprender a se amar aqui, nas 4 paredes dessa igreja, honrar os nossos irmãos, honrar aquelas pessoas que estão na nossa liderança, aqueles que nos precedem, ser um joelho, um apoio para aqueles que estão chegando. A gente precisa se condoer da dor do próximo. A gente precisa ver e olhar para uma pessoa e perguntar se ela está bem. Às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que está, porque a família dela é extremamente estruturada, a vida dela é organizada, chega aqui bonitinho, e às vezes aquela pessoa está precisando de alguém para conversar. A gente precisa que a nossa fé nos conduza a dar mais abraços, a estar mais presente uns nas vidas dos outros, para que a gente consiga mesmo alcançar. E eu acredito muito, eu creio muito no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, no que é eterno e no lugar que Ele me colocou. Sou muito grata a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, de todos os membros que eu nem conheço, a nossa liderança, as famílias da nossa liderança. Então, essa Páscoa, para mim, em específico, tem tido um significado muito especial por isso também. Então, eu queria deixar essa palavra aqui. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está reinando e vai voltar para reinar. E se Ele está reinando através das nossas vidas. Senhor Deus, Pai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo porque o Senhor tem nos capacitado. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem nos colocado em lugares, Pai, que muitas vezes nós não compreendemos, em circunstâncias que muitas vezes nós não sabemos o porquê, mas o Senhor tem nos colocado, Deus, ali, no lugar certinho, de nós termos toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu te peço nesse momento, nos dê também autoridade. Libera, Deus, nos nossos corações uma unção de amor, uma unção, Deus, de ousadia, de humildade, de intrepidez, para que a gente, Deus, em unidade, alcance mesmo. Pai, tudo que o Senhor já tem reservado para nós, Deus, toca os nossos corações. Cuida, Deus, de cada um dos enfermos dessa igreja. Cuida, Pai, de cada um que nesse momento está ali em casa, pensando, se colocando, se questionando. Cuida de nós, Deus, enquanto corpo. Faz através de nós, Pai, o que nós não conseguimos nem imaginar. Põe um irmão para ligar para o outro. Nos coloca de frente um para o outro, Pai, para termos as conversas que temos evitado. Pai, em nome de Jesus, cura. Cura a Lília, cura o Robert. Cura, Deus, em nome de Jesus, cada enfermo no nosso meio, Pai, para a honra e glória do Senhor, é o que nós te pedimos.